Boa noite a todos. Vamos para a terceira tentativa, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, na mensagem de hoje. A terceira tentativa do capítulo 3 de 1 Reis, tá? É a terceira tentativa, que já foi feita 2 vezes a gravação e não foi salva. Então vamos para a terceira. Dando continuidade ao assunto de ontem, nós falamos sobre o conselho que Salomão recebeu de seu pai Davi. Sim, nós vimos que quando o filho recebe o conselho do pai e da mãe e põe em prática o que o pai e a mãe aconselham, ele cresce em bons ensinamentos e tem vida longa aqui nesta terra. A palavra de Deus nos declara isso, que honrar o pai e a mãe terá vida longa na terra e abundância. Nós vamos ver hoje, no capítulo 3, aonde está narrando a respeito dos conselhos também, continuidade do de ontem, onde Salomão vai casar com a filha de Faraó, aonde ele está seguindo conselho do seu pai Davi, andando nos caminhos do Senhor, obedecendo os estatutos e obedecendo os mandamentos. Nós vimos também que muitas pessoas usam esse texto, onde nós vamos ver, quando chegar na parte, eu vou estar mencionando que as pessoas usam esse texto de outra forma. Eu não estou aqui para questionar isso, mas estou aqui para nos orientar, tanto a mim como a vocês também que estão me acompanhando nesse canal. Esse que nos fala, Zé Cláudio, e vamos ao assunto. Salomão casa com a filha de Faraó. Veja só que ele já foi buscar, né? E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Até aqui nós vimos que o ensinamento de Davi está ainda aqui em andamento, que Davi falou para ele que ele tinha que andar nos caminhos do Senhor, fazer tudo aquilo que era correto aos olhos de Deus, e justamente o que ele fez aqui foi isso. No capítulo anterior nós vimos que ele deu um ensinamento, Davi deu um ensinamento a ele e Deus aperfeiçoou. E agora nós estamos vendo que a busca de Salomão está sendo cada vez mais profunda, o entendimento que ele está indo buscar. E aqui já foi, veja só, buscou uma mulher da linhagem real do rei do Egito, próspera. Veja só como ele já foi buscando já para alinhar com ele. Não é que quer dizer que você não é próspero se não é de Deus. Sim, se é de Deus. Mas ele estava aqui buscando uma coisa que o pai dele ensinou. E aquele filho que segue os conselhos dos pais, nós vemos que ele tem tudo para dar certo, tudo para crescer. Hoje os filhos não estão mais seguindo os conselhos dos pais. Que pena que a geração de hoje está desse jeito. Que pena que quando um pai dá o conselho, o filho chama ele de quadrado, velho, antiquado. É assim que ele trata os pais. Não tem respeito com os pais. Antigamente o filho ia sair, dizia: pensa pai, vou sair, pai, vou ali, pai, vou aqui na casa de fulano e volto já. Hoje, quando ele sai, o pai fala: filho, vai para onde? Não lhe interessa. Por quê?
Deus criou a geração humana, fez a criação humana perfeita, sem defeito nenhum, sem problema de fabricação nenhuma, porque o ser humano foi criado por Deus, não foi um carro criado pelo homem que vem com defeito de fabricação. Nós, ser humano, não temos defeito nenhum, mas existe um perturbador, que vem querer pôr o dedo aonde não é chamado, para pôr defeito na criação de Deus, para pôr coisas naquilo que Deus criou, para tirar dos caminhos, tirar da família, desviar a família, o inimigo. Veja só que Deus criou o ser humano perfeito. Aí vem o inimigo, o astuto, aquele perturbado, caído, vai e põe lá na cabeça do ser humano, homem que tem que ser mulher, da mulher tem que ser homem. Põe o erro na cabeça da pessoa, põe o erro, e nisso leva a pessoa a cometer vários erros na vida. Muitos vai para o mundo errado, mundo escuro, e Deus não criou, não fez a criação dele, o ser humano, para ser escravo desta forma, para ser humilhado dessa forma. Então, muitos filhos não estão dando respeito nem crédito aos conselhos dos pais, está entrando nesse mundo por uma amizade que é usada pelo inimigo. A amizade é usada pelo inimigo, não respeita pai, não respeita mãe, e vai querer levar o outro que está do lado dele. Se você não fizer isso, você não vai comigo, você não é do nosso. É isso que acontece. Respeito a todos, mas quer permanecer no erro, é direito seu. Você quer permanecer sendo usado para perdição, é um direito seu. Não posso entender. O que eu posso pedir a Deus que abra a sua mente, abra o seu entendimento, para você seguir os conselhos de Deus, não meus conselhos, este daqui, está nas minhas mãos, este conselho. Aqui você vai ter vida eterna. Mas vamos lá. Verso 2. Somente que o povo santificava sobre o altar, porque até aquele dia ainda não tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Quer ver que aqui nós vimos que não tinha sido ainda construída casa para a habitação de Deus, que é o templo, os templos. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altar santificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o altar grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Veja só que muitos pegam esse texto, falei no primeiro vídeo, falei no segundo, vou falar no terceiro. Muitos pegam esse texto aqui, 1 Reis 3 verso 4, para pedir oferta, dizendo: você tem que fazer que nem Salomão. Salomão deu 1000 ofertas, deu 1000 holocaustos.
Não. Aqui ele fez de espontânea vontade. Ninguém pediu a ele, Deus não pediu para ele fazer esse sacrifício. Deus não pediu, ele sentiu no coração dele de fazer aquilo, por algo que ele estava alvejando, que ele ia pedir a Deus. Veja só, nós vamos ver aqui, que mais para frente, ele não chegou nem a pedir a Deus, nada. Deus foi quem falou para ele pedir. Pede o que tu queres que eu te darei. Nós vamos ver isso aí. Então Deus não está te pedindo nada do que estão falando hoje por aí. Abre o teu coração para Deus. Ore a Ele, que Ele vai falar o que você tem que fazer. Esse vídeo eu vou compartilhar aqui com milhares de pessoas. Porque eu compartilho em várias redes sociais, e tem redes sociais que eu tenho 10 mil seguidores. Lá, TikTok, o Quai, Telegram, o Instagram, 2 Facebook e aqui no YouTube. Veja só, somando tudo, dá umas 10 mil pessoas. Mas dessas 10 mil, 100 não tem. Se tiver 100, glória a Deus. Se tiver mais, Deus seja exaltado para dar uma oferta de uma vida. Não é oferta em dinheiro que eu estou te pedindo. Não quero dinheiro. Eu quero sabedoria de Deus. Nem Salomão pediu para entrar no meio deste povo e sair. Que você oferte a Deus, um inscrito nesse canal. Você faça uma oferta a Deus escrevendo uma pessoa nesse canal. Vamos lá. E em Jebiel apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe: Deus, pede o que quiser que te dê. Veja só, Deus não pediu oferta a Salomão, não. Salomão ofertou de espontânea vontade. Sabe o que traz aqui nessa oferta de Salomão? Lembra lá no começo, em Gênesis, quando Abel e Caim fizeram as ofertas? Lembra a oferta de Abel? A oferta de Abel foi de amor, carinho, respeito, temor. Salomão, a mesma coisa aqui. Teve tudo isso. Deus se agradou. Aí Deus apareceu em sonho para ele. Isso é que nós vamos pedir a Deus, para aparecer em sonho para nós, para mim e para você, e nos mostrar, nos dar esse conselho, o que Ele quer, o que nós queremos, que Ele venha falar conosco desta forma. Mas para isso nós temos que dar a nossa oferta assim. Mas não dê a oferta com interesse. Salomão não deu com interesse aqui, mas Deus achou graça. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão e de coração perante a tua face, e guardaste a este grande beneficência e lhes deste um filho que se assenta no seu trono, como se vê neste dia. Veja só que ele estava falando aqui de que qualidades do pai, a qualidade de Davi com Deus. Salomão estava lembrando a qualidade do pai dele, Davi, com Deus. E Deus abençoou ele, veja só, Deus abençoou ele com um filho, quando ele fala com um filho, para se sentar no trono do seu pai, como vê, estava se referindo a ele. Isso em sonho, a conversa de Salomão com Deus em sonho.
em sonho. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino. Veja só o relato dele. Sou menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegesse povo grande, que não se pode contar nem numerar pela sua multidão. Veja só que o povo era tão grande, era uma multidão de gente que não podia se contar e numerar. Isso em sonho, a visão que ele estava tendo em sonho, falando a Deus em sonho. Deus apareceu para ele em sonho. Que Deus apareça para você em sonho e converse que ele conversou com Salomão em sonho, te mostrando como se deve fazer, como se deve pedir. E teu servo, pois, dá um coração. Olha o que ele pediu. Isso foi o pedido de Salomão. E a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar, e teu povo para que procedimento prudentemente decidindo entre o bom e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Veja só. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediu estas coisas. Veja só que ele não pediu nada mais do que sabedoria. Só sabedoria para entrar e sair com este povo, para sair e entrar no meio do povo, porque ele era pequeno. Quando a gente quer ser grande no reino de Deus, nós temos que ser pequeno, que nem Salomão. Sou menino pequeno, não sei como sair, como entrar no meio deste povo, dessa multidão. Será que nós estamos agradando aos olhos de Deus com nossas atitudes? Será que nossos filhos estão agradando a Deus com as atitudes deles, não respeitando os pais, nós pais? Eu vejo que se ele for uma pessoa idônea, que ele sabe discernir um conselho de um pai, de uma mãe, o valor que tem, jamais ele vai cair no erro. Jamais o pai vai querer que o seu filho seja uma pessoa errada, seja uma pessoa sem noção das coisas. Jamais. Por mais errado que um pai tenha sido, aqui nesse tempo de Davi tem muitas pessoas erradas, mas todos procuravam a fazer o certo, porque o erro eles viam que tinha preço. Eles viam que o erro era uma coisa que tinha preço. O erro tem um preço, preço de morte, preço de perda, de perda. Vamos lá. Eu parei o coração aqui. No 9. Repetindo 9. A teu servo, pois dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente decida entre o bom e o mal, para que poderia julgar a este teu tão grande povo,
Estas palavras pareceram bem aos olhos do Senhor, porque Salomão pediu estas coisas. E disse-lhe, veja só o que Deus disse a ele, e disse-lhe: porquanto pediste estas coisas, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que faz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que até antes de ti teu tão igual não haverá, houve, e depois de ti tão igual se não levantará. Veja só que Deus declarou para Salomão, que antes dele, nem depois dele, haveria nem haverá pessoa entendida que nem ele. E tem mais. E também, até o que não pediste, te darei, pois assim riqueza como glória, que não haja tão igual entre os reis por todos os dias de todos os teus dias. Veja só, ainda deu riqueza e glória, que nunca houve nem vai haver pessoas com a riqueza, com a sabedoria e glória do rei Salomão. Isso, palavra de Deus. E tem mais agora aqui, mais um detalhe importante na nossa vida. Veja só que Deus, além de falar tudo isso, mas Deus ainda deu um legado. Deus deixou um legado com ele, para que isso acontecesse. Para isso que acontecer em nossas vidas, nós temos que estar dentro desse legado. Veja só. E se andaste nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarão os teus dias. Veja só a promessa que Deus fez para Salomão. Veja só a promessa que Deus deixou para nós. Ele fez a Salomão, mas se estende para nós hoje. Que Deus venha se agradar de nossas atitudes desta forma. E veja só o 15 agora. E acordou Salomão, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém, e pôs perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocausto, e preparou sacrifício pacífico, e fez um banquete a todos os seus servos. Você viu que Deus, no primeiro holocausto que ele fez, Deus não pediu nada para ele, nem está pedindo nada para ninguém. O que ele fez aqui foi obediência. Deus falou com ele, Deus agradou, deu a resposta do pedido dele, deu o estatuto para ele seguir, e ele foi novamente perante a presença do Senhor, agradecer novamente a Deus, porque Deus falou com ele em sonho. Ele foi agradecer a Deus pela bênção, pelo milagre que ele estava sendo conquistado. E veja só que Deus deu tudo para ele. Deus tem dado tudo para nós, mas às vezes nós não agradecemos, somos ingratos com Deus. Nossos filhos também são ingratos com Deus. Deus dá tudo. Aí veja só agora que vai ter a narração aqui. Muitas vezes nós já vimos essa passagem. Salomão julga a causa de duas mulheres. Quem são essas duas mulheres?
duas mães. Nós vamos ver agora. Então vieram duas mulheres, prostraram-se ao rei e se prostraram perante ele. E disseram uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive eu um filho morando com ela nesta casa, naquela casa. Aí veja só, e sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntos, estavam conosco, ninguém estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. Veja só que aqui tem uma diferença de 3 dias do nascimento de um para o outro. Com 3 dias de um nascimento para o outro, tem diferença. Já numa criança que nasce com 3 dias, outro nasce com 3 dias depois, a gente vê que tem um tamanho diferente, um padrão diferente. Veja só o que vai suceder aqui. E de noite morre o filho desta mulher, porquanto se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a mim meu filho do meu lado deitado, e tomou e a tua serva e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou ao meu seio. Veja só que ela tirou, matou o filho com o peso dela, deitou-se, né? Eu entender isso, e põe para a outra lá, deu a outra. Veja só. E levantei-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu tinha tido, que havia tido. Veja só que a mãe conhece o filho que tem, e principalmente depois de 3 dias. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é o meu filho, e teu filho o morto. E então outra diz: Não, por certo, o morto é o teu filho, o meu filho vivo. Veja só que tentaram confundir a conversando para confundirmento do rei. Mas como o rei já tinha sido agraciado pela misericórdia do Senhor com o dom de sabedoria e entendimento que ele tinha pedido, vamos lá. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide
em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas lhes tinha estremeceram por seu filho, e disse: ai, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o matem. Porém a outra disse, veja só que a verdadeira mãe temeu a morte do filho, mas a outra não. A outra que já tinha matado um, para ela matar o outro não tinha importância. Viu? Não matasse o menino. Cadê aquilo aqui? Viu? E de modo nenhum o matasse. Porém a outra dizia: nem tu, nem meu seja, divide-o antes. Está vendo? A outra que já era a falsa, o inimigo já tinha preparado ela, já tinha penetrado na mente dela, já tinha armado o laço nela, que ela deitou por cima do próprio filho, queria tirar a vida do filho da outra. Veja só o mau conselho dessa outra mulher. O inimigo é desse jeito. Quando ele usa uma pessoa, destrói a vida daquela pessoa e quer usar aquela pessoa para destruir a vida dos outros. Assim foi esta mulher. Veja só a resposta que nós vamos ver agora, daqui para frente, o que o entendimento que Salomão, o rei Salomão, teve de Deus. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e merece maneira nenhuma o mate, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que deu o rei, e tomou o rei, porque viram e temeram ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Desta forma nós vimos que Deus usou Salomão para fazer uma justiça correta, para não vir afetar a vida de mais uma pessoa inocente. Veja só, o inimigo é desse jeito, que nem essa mulher, que nem essa aqui, queria que partisse o menino ao meio. O inimigo é desse jeito, ele quer destruir a família. O inimigo só vem para destruir a família, mais nada, só para destruir a família. E nós vimos também, vamos ver aqui no capítulo 4, os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Veja só que cada dia nós vamos ver Salomão crescendo no conhecimento, crescendo em riquezas, em reinado, porque Deus o abençoou pela forma quando ele estava começando, o conselho que o pai dele deu, para ele não se desviar da presença do Senhor. Quantas vezes os pais têm chamado os filhos para estar junto, estar sempre ao lado dele, não se afastar, não ir para lugares que não é adequado, lugares que venha atingir aquela pessoa direta e indiretamente, com mal influências,
com maus companhia, com coisas que afastam o ser humano de Deus, o pecado, a lascívia, o engano, porque o inimigo, Deus criou o ser humano perfeito, sem defeito, mas o inimigo, para querer afetar a criação de Deus, ele põe os defeitos, põe um defeito no homem, para que ele venha dizer que ele é uma mulher para vir dizer que é um homem. Isso é um inimigo na mente do ser humano, mente vazia do entendimento de Deus, do conhecimento. O inimigo afeta, destrói esta pessoa. Ela pensa que está sendo feliz fazendo aquilo, deixando acontecer aquele que o inimigo soprou, punhou dentro dele, mas não é feliz, ele é triste. Sim, o inimigo, ele é desse jeito, ele só veio para roubar, matar e destruir. Matar como? Matar a sua fé, a sua esperança da salvação, a sua esperança em Deus. Roubar o quê? A sua paz, o seu amor, o seu temor a Deus. Destruir o quê? A sua família, destruir a família, destruir aquilo que Deus criou. Este é o prazer do inimigo. A mentira, o engano, ele só tem prazer nisso. Vício, desordem, contendas, esse é o prazer do inimigo. Quando vê uma pessoa se debatendo com a outra, nem você veja só o que aconteceu num jogo, uma vida de uma mulher, de uma jovem, foi ceifada por causa de quê? O inimigo por contendas entre aquele povo, um povo brigando com o outro por causa de futebol. Veja só que o inimigo usou justo o divertimento humano para pôr uma tristeza. Para pôr uma tristeza. Tirar a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com o acontecido, com aquela briga. Uma pessoa que não estava no meio. E ela quem foi a vítima. Lamento pela família ter essa perca. Que Deus venha consolar esta família. Que Deus venha dar o conforto. E que a mão de Deus... Eu vou parar por aqui, não vou nem falar, porque as palavras têm poder. As palavras têm poder. E aqui eu encerro esta mensagem e peço a vocês. Como eu falei no versículo 3, muitas pessoas vão receber essa mensagem. Milhares de pessoas. Milhares e milhares. Que muitos vai receber e vai compartilhar. Outros não vai nem querer abrir. Sim, porque o inimigo tem usado pessoas, quando recebe essas mensagens, para ele descartá-la, para ele não dar ouvido o que Deus está falando, através da boca de uma pessoa, de um servo. E eu peço a Deus Todo-Poderoso, Pai, visita, Senhor, todos os inscritos deste canal, que o Senhor venha dar bênçãos, Pai, sem medida na vida deles, Pai. Tira tudo aquilo, Pai, que vem afrontando na vida dele, todo o mal da saúde, todo o mal da prosperidade dele, Pai, que venha cair por terra. Senhor, que todo laço do inimigo venha cair por terra. Senhor, brinda ele, Pai, põe uns anjos, Senhor, ao redor desta pessoa que vai receber esta mensagem compartilhada, que ele venha se inscrever, que ele venha compartilhar, Pai, que aqui a obra é do Senhor, não é minha. Que Deus abençoe a todos grandemente.
Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se a nosso bom Deus nos permitir. Não se esqueça, se inscreva no canal, notifique o sininho, dá o seu like, comente. Nas outras plataformas, dá o seu joinha, o seu coraçãozinho, compartilhe, visita aqui o canal, joga aí o endereço com arroba Palavra de Deus 49599. Se inscreva neste canal, seja um apoiador, dê esta oferta a Deus com a sua contribuição, sendo um inscrito deste canal.